Essa daqui deve ter sido a pior piada que a Blizzard já fez comigo, que foi me dar o acesso pro beta poucos dias antes de eu poder mexer no retail com o Draktyr. E menos de um mês antes da expansão realmente chegar. Ainda assim eu vou aproveitar essa oportunidade para poder identificar se é realmente o personagem que eu quero mexer, se é a classe que eu quero mexer ou se tem alguma outra coisa que eu ache mais interessante. Tenho algumas opiniões sobre isso daqui, não é o caso desse vídeo. Nesse vídeo eu vou focar mais na customização, que foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção. E eu acho importante, quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais chance a gente tem de melhorar a customização de todos os personagens do WoW. O WoW ele sofre de um problema grande, onde eu, honestamente falando, acredito que esse é o pior MMO para se fazer customização de personagens que a gente tem por enquanto. Eu tenho certeza que existem MMOs piores, mas dos grandes que você vê as pessoas mexendo, a customização do WoW é a mais limitada que tem. E isso sempre foi assim. Com o tempo eles estão tentando melhorar esse tipo de coisa, mas eu ainda fico com a impressão de que falta muito para eles chegarem no ponto de outros MMOs, de poder customizar cada parte do seu personagem. Muitas pessoas às vezes não gostam desse tipo de reclamação, porque, e eu entendo, de você falar aqui, bom, mas você não vai nem olhar seu personagem, você está passando praticamente o tempo todo do seu jogo olhando na parte de trás do personagem, né? Você não consegue nem olhar diretamente para ele no meio da jogabilidade, que dirá em raid, em dungeon. E eu, enquanto eu entendo isso daqui, tem que lembrar também que para muitas pessoas o MMO acaba sendo uma forma de imersão. Então quando você consegue criar o seu personagem, independente de você criar uma cor de olho específica só para colocar um tapa-olho por cima depois, é importante para as pessoas. E tem gente que gosta de fazer isso daqui. Eu particularmente gosto, não me incomodo tanto assim quanto algumas pessoas se incomodam. Mas vamos falar um pouco sobre então a customização do Draktyr e das outras classes do Warcraft como um todo. O Warcraft você tinham poucas opções quando eu comecei a jogar no Cataclysm, que ainda era um modelo antigo de personagens. Então os rostos eles estavam atrelados à cor dos olhos, você não tinha tantas opções de acessórios, você não tinha opção tanta de barba. A maioria dos personagens você não tinha a opção de deixar ele sem cabelo, você tinha fixos, né? Algumas raças que não tinham como ficar sem cabelo ou que eram só assuntos promocionais, como era o Mohawk do Night Elf. Mas agora, né, depois de Warlords eles adicionaram um pouco, e com o passar dos anos eles estão adicionando cada vez mais para as classes, para as raças bases do jogo e para as Allied Races que também são lançadas. Mas é evidente que nenhuma raça nesse jogo tem tanta customização quanto o Draktyr. E é esse tipo de customização que eu quero em todas as raças do jogo. O Draktyr você consegue perder tranquilamente uma meia hora fazendo o seu personagem, de tantas opções que você tem para poder fazer. Se você ficar apertando o botão de aleatório na tela de criação, você vai ficar muito tempo vendo cada vez um personagem diferente em combinações que você provavelmente não conseguiria imaginar se você vai mexendo botão por botão na tela de criação de personagem. Eu já sabia que existia essa quantidade de customização, mas mesmo assim eu fiquei impressionado com as opções que você tem. Porque no caso do Draktyr você consegue inclusive selecionar algumas peças de roupa e as colorações das peças também para poder tentar chegar mais próximo, provavelmente, do transmog que você quer usar dentro do jogo. Isso eu não sei se todas as classes poderiam aproveitar, porque no caso do Draktyr os transmogs eles ficam um pouco menos aparentes, são várias peças que não vão aparecer nele, mas com certeza para classes, para raças que têm esse tipo de problema, é uma coisa que eu acho essencial. E uma das coisas que eu fico mais animado com isso é que o fato deles colocarem uma raça que não usa tantas peças de roupa dá a possibilidade deles colocarem raças que eles já falaram que um dos motivos de não terem adicionado era isso daí justamente. Que é o caso das Nagas, que quando eles quiseram colocar no jogo eles desistiram por conta da impossibilidade de colocar algumas peças nelas. Eu acredito que tinham outros problemas, mas esse foi um dos que eles apontaram. E uma das outras raças que eu gostaria de ver no jogo, isso daí eu até acho que é possível, se bem que eles já passaram um pouco do tempo, eram os Cetrax, que muito se dizia sobre o fato das cabeças deles serem um empecilho para poder transformar eles em uma raça aliada. Eu não acho que depois que você coloca o Draktyr e assume que as pessoas vão simplesmente aceitar que as peças de roupas não vão aparecer, que você pode voltar atrás disso daqui e simplesmente não colocar alguma raça baseado só nessa justificativa. Fico animado pelo futuro do WoW com as customizações de personagens. Fico animado com o que pode surgir ainda
de opções de raças novas, porque, como eu falei, isso daqui abre várias possibilidades, e eu espero mesmo que não demore muito para isso acontecer no jogo, porque não só por customizações na hora de criação de personagem, as opções de transmogrificação do jogo, elas estão ficando... Eles tinham começado a dar uma expandida nisso daí com aquelas Heritage Armor, mas eles pararam completamente. Eu vi há um tempo atrás que faziam meses que não era lançada a última, desde que tinha sido lançada a última. Ainda faltam Heritage para várias raças do jogo, e eu gostaria sim de que eles fizessem sistemas que aumentassem a quantidade de opções que você tem para poder fazer o seu personagem. Eu tenho certeza que quem não se importa com isso não vai se importar de ter mais opção, mas quem se importa vai ficar muito mais animado com isso daí. É uma situação onde todo mundo sai ganhando se eles fazem isso daqui no jogo. Se você tem o beta, eu espero que você tenha perdido tanto tempo quanto eu no seu Draktyr, porque eu dei uma passada por cima das outras raças do jogo e não me parece que eles têm tantas outras opções, se é que tem alguma. A impressão que dá é que algumas animações estão um pouco diferentes na hora de criação de personagem, mas isso também pode ser só placebo e eu tô achando que eu tô vendo alguma coisa que não existe. O Draktyr é excepcional nisso daqui, e eu espero passar mais tempo ainda quando ele vier pro retail, tentando deixar do jeito que eu quero o personagem, porque no momento eu tô mais interessado na jogabilidade dele do que na criação de personagem. É óbvio que é importante, porque, querendo ou não, tem alguns personagens que você acaba criando. Eu tenho certeza que aconteceu com vocês já, que você cria o personagem, passa 15 minutos que você está jogando e você percebe que te irrita muito a jogabilidade ou algumas animações que aquele personagem específico faz. No meu caso, isso daí é o Panda, quando você faz com qualquer arma de 2 mãos que não seja um staff. Eu acho terrível a utilização de espada de 2 mãos no Panda ou qualquer outra arma, e apesar de eu achar que conceitualmente ficaria bom, eu desisto depois. Mas eu quero saber o que vocês acham disso daqui. A minha opinião é: eu gostei bastante da quantidade de customização, fico triste por não ser todas as classes desse jeito, todas as raças desse jeito, mas eu espero que a gente chegue no ponto onde todas elas têm tantas customizações quanto o Draktyr. Vai levar um tempo, se é que vai acontecer alguma hora.